Bom dia. Hoje vamos falar sobre uma instituição que presta um relevante serviço à comunidade alagoana, a Casa Tuca. É uma entidade que funciona no Vergel do Lago, em Maceió, e atua na área assistencial, com reflexo na economia, através da capacitação profissional. Nossa entrevistada é a advogada Aline Almena, presidente da Casa Tuca. Bem-vinda, Aline, aqui ao nosso Contextualizando. Muito obrigado desde já pela sua presença. Bom dia, Flávio. Obrigada pela oportunidade. Bom, para começar, uma pergunta básica. Como é que surgiu essa ideia da Casa Tuca? A Casa Tuca surgiu do pedido do Arthur, o meu filho. Ele, quando tinha 6 anos, ele passou por um tratamento, contra o câncer. E durante o tratamento, que foi um tratamento bem difícil, ele relatou encontros com Deus. E ele falou que as pessoas estavam precisando de ajuda, era a época da pandemia, e que tinha que ajudar naquela hora, e que a gente tinha vindo com o mesmo objetivo, todas as pessoas, mas algumas pessoas tinham esquecido que era necessário trabalharmos como irmãos. E o Arthur voltou a morar com Deus 1 ano depois. Ele tinha 7 anos, já tem 4 anos, que ele partiu, mas ele deixou uma missão para mim, enquanto mãe, para pessoas todas que ouviram a mensagem dele e resolveram levar adiante esse pedido de ajuda e de amor. Então, a Casa Tuca surgiu do desejo do Arthur de ajudar pessoas e de espalhar amor. Como foi que a família soube da gravidade da situação do Arthur? Olha, foi tudo muito rápido. Ele começou a mancar um pouco, a gente fez uns exames e demorou até, 1 mês para a gente descobrir o que era, mas depois que a gente descobriu, foi tudo muito rápido, no sentido de descobrir numa segunda, na quarta, a gente já estava em São Paulo, operou, e dali ele já ficou 40 dias na UTI, enfim. Depois a gente descobriu que era um tipo de câncer muito raro do sistema nervoso central. E ele, enfim, parou de andar, levou mais de 60 pontos nas costas, teve que retirar a coluna para poder operar, devolver a coluna, fez muita radioterapia, muita quimioterapia, e acho que a gente foi descobrindo ao longo mesmo, do processo, o quão grave era, a gente ia cada dia descobrindo uma coisa nova. Agora tem que fazer não sei quantas sessões de radioterapia, agora tem que fazer não sei quantas químios. Mas ainda se não resolveu, agora tem que importar canabidiol, depois tem que importar um remédio. Então foi aos poucos que a gente foi descobrindo e a pouca pesquisa que a gente fazia, a gente via que não tinha muita chance, poucas pessoas conseguiam passar por esse tipo de câncer e continuar, A maioria das pessoas acabavam falecendo e com um prognóstico aí de 1 ano, 1 ano e meio depois que descobria o diagnóstico. E quando foi que o Tuca ficou sabendo que a situação dele realmente era difícil? A gente só começou a falar em câncer, com a palavra, que era uma doença. Acho que um pouco depois da UTI e que a gente até conseguiu ter alta, eu fazia algumas alegorias, umas metáforas, e eu dizia que na época ele jogava PlayStation, eu jogava com ele, com os amigos dele, ele jogava Minecraft e tinha um chefão que chamava Ender Dragon, alguma coisa assim, que era o mais difícil. Então eu falava: filho, você tem um probleminha, tá com um vilão aí que a gente tem que enfrentar, e a gente vai fez a cirurgia, que foi a primeira coisa, e a gente vai fazer outros tratamentos para poder tentar destruir aí esse vilão. Então eu ia falando que eram fases do videogame, a cada passo que surgia, na quimio, na rádio, em todas as furadas que ele tinha que levar, ele tinha um acesso para fazer coleta de sangue e para tomar a medicação, mas até ele ter esse acesso, ele tinha que fazer sangue todos os dias. E ele odiava a injeção. Então, ele foi entendendo aos poucos o quanto era difícil, mas eu tentei tornar o mais lúdico possível, porque nem pra gente era muito fácil entender o que era o câncer, E o câncer, para quem nunca viveu o câncer de perto, ele tá lá, mas você não vê. Você não tem muita noção de como ele pode ou não fazer mal. Eu sabia que ele sentia dor e que tinha que operar porque estava comprimindo o nervo, então ele sentia muita dor. Mas quando a dor ficou controlada, eu falava: bom,
E aí, será que é tão ruim assim para ele passar tanto sofrimento, para ter que fazer tanta quimioterapia, radioterapia, que trazia efeitos colaterais? Para mim, o tratamento era mais pesado do que o câncer, que para mim era o câncer, estava lá. Mas era necessário. Até então, antes de aparecerem os sintomas, o Arthur era aparentemente normal? Perfeitamente saudável. Ele nunca teve gripes normais. Na época que entrou na escola, acabava ficando mais gripado. Ele mamou 1 ano e meio, então nunca tinha tido uma gripe até então. Na época da escola, acabava indo para a escola, voltando, e aí, como todas as crianças, né, fica dodói com mais frequência. Mas ele não tinha nenhum indício de que poderia acontecer. Inclusive, pouco tempo antes, ele descobriu que ele estava doente em março. E em janeiro a gente fez um cruzeiro, a gente foi para Disney, a gente passeou muito, brincou nos parques. O que ele ficou foi gripado, que estava muito frio, e levou uma queda pulando de uma cama para outra. Então, quando ele começou a reclamar de dor, eu achei que tinha sido algum reflexo dessa queda. E aí, só depois de muitos médicos, exames e numa ressonância, foi que a gente descobriu. E antes de vocês saberem dessa situação, você pessoalmente chegou a receber alguma mensagem, algum sinal do que estava por vir? Olha, Flávia, assim, hoje eu consigo ligar alguns pontos. Mas naquela época não fazia muito sentido, eu não parei para pensar, né, que isso aconteceria. 2 anos antes de ele ficar doente, eu tive alguns sonhos recorrentes. Eu sonhei, inclusive, que ele falecia, mas só que era uma coisa de incêndio. E aí eu falava, deve ser alguma coisa para ficar alerta, né, para ficar atenta, porque criança, enfim. E a prima de uma amiga minha também, ela é médium, e ela falou, eu encontrei, né, a gente encontrou no mesmo cenário, ela disse, a Noca vai passar, já me chama de Noca, falou, vai passar por uma provação muito grande. Mas eu também não poderia imaginar nada parecido com o que a gente viveu, né, com o que a gente enfrentou. E aí depois, à medida que a gente ia passando o tratamento, algumas mensagens também chegavam para mim, né? Por exemplo, no começo do tratamento, alguém falou que nossa luta ia durar 1 ano e uma metade. E foi exatamente o tempo de tratamento do Arthur, foi 1 ano e a metade de 1 mês. Agora, no começo do programa, você falou que ele recebeu uma mensagem pedindo para cuidar das crianças, não foi isso? Foi. Que outra mensagem ele recebeu desse tipo, se é que recebeu? Lá no hospital, os médicos falavam que, assim, por conta da medicação, ele podia ficar um pouco confuso, ou ele podia ficar transitando um pouco entre estado, né, de sonolência, tá dormindo, tá acordado e tal. Mas teve essa madrugada, que foi véspera do Domingo de Ramos, eu não esqueço. E ele falou, mãe, eu tô com medo. Eu disse, por quê, filho? Eu tô ouvindo umas vozes. Ele falou que estava ouvindo umas vozes. Eu disse, olha, pode ser dos remédios, você está tomando muita medicação, morfina, opioide, muita coisa pesada, né? E aí, ele falou, mas eu estou ouvindo umas vozes e eu não estou conseguindo dormir. Aí eu falei, então vamos fazer assim, eu vou juntar a minha caminha, era no hospital, eu ficava no quarto com ele, na UTI, então eu juntava o sofazinho, né? Baixava a maca dele, a gente ficava de mão dada. Aí eu falei, a gente vai fazer uma oração, você vai dormir e Deus vai cuidar do seu sono. E aí a gente dormiu, e aí na madrugada ele acordou e ele começou a falar sem parar. Ele começou a falar que as pessoas estavam na rua, algumas pessoas não estavam conseguindo comida e algumas pessoas não estavam conseguindo no hospital e elas estavam sozinhas e a gente precisava fazer alguma coisa. Ele falava, agora, precisa ajudar? Agora. Eu disse, filho, mas a gente está no hospital, tá de madrugada, tá todo mundo dormindo. Ele, mas você vai gravar um vídeo, você vai falar para E eu filmei, assim, um áudio, porque ele odiava que eu fizesse áudios e vídeos dele. Mas nesse dia ele falou, você vai gravar um vídeo e passar para todas as pessoas que você conhece. Porque esse objetivo é de todo mundo. E eu perguntei, quem mandou esse objetivo? Ele disse, foi Deus. Quando a gente nasceu, todo mundo veio com o mesmo objetivo, mas as pessoas esqueceram. E elas têm que ajudar agora. Tem um vídeo que ele fala, juntem dinheiro, parem de comprar presentes. Vocês têm que comprar casa, comida. E interessante que ele falava assim, eles têm que ter TV no quarto, TV na sala, eles têm que ter coisa boa, tem que ter coisa para tomar banho, para comer, e alguém para ajudar a limpar e cozinhar. E aí eu vi que ali ele estava dizendo que ele queria que todo mundo tivesse o que ele tinha, né? Ele queria que as pessoas tivessem exatamente o que ele tinha.
E eu não esqueço que era Domingo de Ramos, porque foi a mensagem do Papa no outro dia. De amar o próximo, né, como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E com as palavras de uma criança de 6 anos, ele pediu o maior amor e mandamento que a gente tem, né, aqui. Ok, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta conversando a nossa entrevista com Aline Almena, presidente da Casa Tuca. Até já. Vamos com o programa Contextualizando aqui pela TV Pajuçara. Comigo, Aline Almena, presidente da Casa Tuca. Aline, voltando a falar do Arthur, né? O Tuca, seu filho, o caso dele ganhou grande repercussão, né? E foi feita houve uma grande campanha de solidariedade. E a partir daí, qual foi o resultado dessa campanha, uma avaliação sua? Flávio, assim, primeiro, antes da campanha de arrecadação de dinheiro para comprar o remédio que a gente precisou importar, eu gosto de frisar que a gente teve uma grande rede de amor e oração, né? Desde que eu fui para São Paulo, eu coloquei no Instagram, na época tinha, não sei, 4, 5 mil seguidores, e aí eu falei, gente, a gente vai enfrentar uma batalha e quem puder, reze pelo meu filho. Eu não sei o que nos espera, mas eu tenho certeza que com a gente rezando vai ser tudo mais possível. E as pessoas nos abraçaram de uma forma que eu nunca vou conseguir agradecer, porque a gente foi sustentado assim, em oração, em fé, em força. A gente recebia muitas mensagens dizendo, olha, o que eu puder fazer para ajudar, dica de médico, ou se precisar que agende uma consulta com alguém. Então, antes de tudo, teve essa grande campanha de fé. E aí, à medida que as coisas foram evoluindo no tratamento, eu fui compartilhando, né, nas redes sociais, e aí as pessoas viram essas mensagens do Arthur, ficaram muito emocionadas. O pessoal da escola dele também fez uma campanha, e a gente foi, aos pouquinhos, construindo a Casa Tuca. Todo o recurso que foi doado para o Arthur foi integralmente doado, eu e o pai como herdeiros, né, para o CNPJ, e isso viabilizou a reforma da casa, da estrutura que a gente tem hoje. É uma casa alugada, mas é um imóvel muito grande, tem cerca de 5 mil metros de área, tem uma área construída com o primeiro andar, era uma clínica antes, mas estava fechada, já estava bem precisando de ajustes. Então, com esse recurso, a gente conseguiu fazer a reforma de todo o prédio. Então, hoje a gente tem consultório médico, consultório odontológico, tem cozinha industrial, tem as salas de aula, que a gente tem várias parcerias, tem as salas de esporte, tem quadra, tem lá para terminar agora de montar uma panificação, sala de aula, enfim, tem muita coisa e foi fruto dessa corrente de amor. Eu queria que as pessoas que ajudaram meu filho soubessem que elas continuam ajudando pessoas através do gesto de doar, né? Quem doou 100 mil reais, quem doou R$1, foi importante, tão importante quanto para hoje a gente conseguir levar um trabalho para a comunidade lá do Vergel, para pessoas também do entorno que participam das nossas atividades e principalmente a mensagem, né? De enxergar o outro e de ajudar o outro. E de que forma a comunidade do Vergel do Lago, né, e a comunidade de Maceió, de Alagoas de maneira geral, tem acesso a esses serviços da Casa Tuca? Então, indo até a casa, faz um cadastro, né, para a gente saber que é do lado da comunidade, para a gente poder ter um mapeamento de quem são nossos vizinhos, de quem está por lá e de como a gente pode fazer para ajudar mais. Então, a gente pergunta lá no cadastro qual a formação, quantas pessoas tem na casa, que tipo de curso gostaria de fazer, se as crianças gostariam de fazer esporte, reforço escolar, enfim. E aí, a partir desse cadastro, levando lá documento e comprovante de residência, a gente disponibiliza todos os cursos e todo o atendimento em parceria com as faculdades, totalmente gratuito. Então, só fazendo o cadastro, a pessoa já tem acesso às atividades. É bem prático e a gente pede para ir até lá, porque é uma forma de a gente também ter contato, né, de a gente poder falar sobre as nossas atividades. Muita gente fala, a Casa Tuca, mas conhece do Instagram e não conhece lá a nossa estrutura. E aí lá a gente consegue mostrar para os adultos, né, os cursos de capacitação. A gente tem grandes parcerias que viabilizam esses cursos de forma gratuita e cursos muito bons. Então, com a Fundação do Cabral e com o Senac, a gente possibilita que essas pessoas tenham de fato uma chance de ingressar no mercado de trabalho através de uma contratação ou até de ter o próprio negócio, né? Então, para os adultos, temos atendimentos e cursos de capacitação.
Vocês já sentem o resultado desse trabalho? Ah, com certeza. Eu fico super emocionada quando eu vou em algum restaurante, que a gente já fez anteriormente também uma parceria com a Brasel, e eu vou num restaurante e tem alguém lá do pessoal do atendimento e fala: ah, Eline, você é da Casa Tuca, eu fiz meu curso lá, comecei lá e acabou sendo contratada e está aí ganhando a vida, conquistando, né, espaço e conseguindo alavancar o negócio. A gente tem um curso de empreendedorismo, então o pessoal que faz bolos e doces ou que faz artesanato, já agora tem novas ideias, tem divulgação através do Instagram e me mostra. É emocionante saber que uma sementinha lá, né, de um pedido num momento tão difícil, a gente hoje conseguiu e consegue, né, trabalhar com mães, com crianças e com até pessoas que não são daqui. Bom, e uma coisa importante, como é que vocês conseguem recursos para manter essa instituição? Olha, Flávio, é desafiador, porque a estrutura é grande, a gente tem, né, nosso quadro de pessoal, a gente tem as ações que a gente faz na rua toda semana, a gente leva cerca de 500 refeições toda semana para a rua, inclusive essa semana vai acontecer na quarta-feira, porque estamos fazendo um curso pessoal da diretoria, né, na Dom Cabral. E aí a gente depende de doação de particulares. Temos aí para sair uma emenda, mas até hoje não saiu, então por enquanto é só doação de particulares. A gente aceita doação de produtos in natura, então cesta básica, roupa. Posso falar os pontos de arrecadação? Pode, sim. A gente tem as lojas do Previda, todas recebem. A Track and Field, que fica na parte baixa da cidade. O IOM, que fica aqui na parte alta. E a Casa Tuca, que fica lá no Vegel, na rua Santo Antônio, 980. Então, a gente recebe produtos in natura e as doações através de Pix, né? Ou através da nossa plataforma agora, que é o Apoia-se. Estamos numa campanha de divulgação para quem quer ser doador recorrente. Que aí, assim, você pode doar eventualmente, fazer uma doação pontual, mas se quiser ser doador recorrente, lá através do Apoia-se, a gente consegue fazer, e é tudo através da plataforma, a gente não tem acesso aos dados, mas tem cadastro de pagamentos via boleto, via Pix, via cartão de crédito, facilita aí para quem quer ajudar e para a gente também, porque eles já têm várias instituições que são sediadas lá, né, cria uma página dentro e que fazem essa gestão dos recursos através do Apoia-se. Para nós é uma mão na roda, né? E vocês contam com algum tipo de apoio de órgão público? A gente tem algumas parcerias, né? Alguns parceiros, por exemplo, no CEAP a gente recebe doações de pessoas que fazem transação para suspensão da pena, para cumprimento de algum acordo. Então, cesta básica, o serviço, a gente recebe lá na Casa Tuca, somos destinatários beneficiários dessas doações. A gente tem algumas parcerias para ações pontuais, né, com alguns órgãos públicos, a gente recebe doação, mas a gente não tem hoje ainda aprovação de destinação de emendas para lá, recursos que a gente tenha recebido público, né? E estamos na luta aí, como alguns projetos encaminhados, tem alguns editais abertos, estamos tentando receber para poder ampliar também as atividades oferecidas, né, na casa. Hoje a gente tem alguns padrinhos, mas todos particulares. Padrinhos que apoiam o curso de tênis, as aulas de tênis para as crianças. Então, os padrinhos remuneram o professor que vai lá e dá aula. A gente tem professores voluntários de inglês, a gente tem o professor de jiu-jitsu, que é voluntário também, mas a gente está tentando, sim, parcerias para poder ampliar o nosso leque de oferta de atividades. Hoje, entre funcionários da Casa Tuca e voluntários, vocês têm envolvidas quantas pessoas? Olha, trabalhando lá na casa, no dia a dia e na nossa folha, a gente tem 5 pessoas. Mas juntando os voluntários que estão por ali sempre durante as atividades da semana e no dia a dia, né? Porque algumas atividades são pessoas que vêm da faculdade, vai fazer um estágio lá. Odonto, a gente faz parceria com o Sesmac, com a Uninasal. Então, vem o pessoal de fora, mas voluntários lá fixos, a gente tem cerca de 15, 20 voluntários. Que, assim, a gente precisa para preparar a comida da rua, quando a gente vai para a rua entregar alimento, que a gente vai para a rua e sai. Então, são pessoas que meio que estão sempre por ali. Eventualmente, uma semana um não pode ir, outro não pode ir, mas a gente tem
é isso, em torno de 20, 30 pessoas trabalhando muito a semana inteira. E a gente também tem um grupo de voluntários no WhatsApp que tem cerca de 400 pessoas. Então, nesse grupo, a gente consegue, além de recrutar pessoas quando tem uma ação pontual, difundir as informações. A gente coloca lá no grupo do WhatsApp todas as informações diariamente do que está acontecendo e também fala, pessoal, ó, vamos divulgar isso aqui, um pedido de ajuda, como no Rio Grande do Sul, na época do Rio Grande do Sul, a gente funcionou como ponto de coleta, mas também de mobilização, né, para fazer essa arrecadação. E aí o grupo do WhatsApp nos ajuda muito. Como é que você consegue conciliar a sua atividade profissional como advogada e cuidar dessas coisas da casa? Eu falo que eu não consigo. Estou sempre falhando em alguma coisa, mas a terapia me ajuda a entender que a gente faz o que dá, né? Não consigo entregar 100% todos os dias. Um dia eu termino o trabalho e aí tem uma aula, e aí depois da aula eu ainda vou preparar documento, preparar ofício, trabalho. Todos nós lá da diretoria somos voluntários, ninguém é remunerado, então no horário de 9 às 6 eu trabalho normal, faço audiência, atendo cliente, escrevo, enfim. E nos intervalos eu brinco que eu falo assim, é para mandar para o pagamento, porque quando eu estiver no Uber, aí daí eu faço no celular. E é essa correria, mas eu acho que Deus viabiliza o que a gente precisa da forma que dá. E aí eu vou dando jeito, graças a pessoas que estão envolvidas, né? Nossa coordenação, os outros diretores, que também, os diretores voluntários. O meu pai também trabalha lá com a gente. Minha grande amiga, nossa vice-presidente, a Martina, é médica, cuida do hospital e também dá conta. Andressa, diretora administrativa da casa, advogada também. Eu não caminho sozinha. Eu acho que é por isso que funciona. Mas dá conta, eu acho que eu nunca dou 100%, não. Bom, agradecendo a sua participação, sua presença aqui em Contextualizando, eu abro espaço para você dirigir uma mensagem ao nosso telespectador, principalmente aquelas pessoas que podem estar numa situação igual a essa pela qual você passou. Obrigada, Flávio, pela oportunidade de falar sobre a Casa Tuca. E eu queria aproveitar o espaço para convidar vocês que querem, de alguma forma, participar das nossas atividades ou que querem ser, né, doador ou só acompanhar mesmo, lá no nosso Instagram, casa.tuca, tem no link tanto o espaço do Apoia-se quanto o grupo do WhatsApp. Então, através lá do nosso Instagram, a gente divulga muitas novidades do que está acontecendo, todos os cursos. Se for da comunidade lá do Vergel, vão conhecer lá a Casa Tuca, ver se tem alguma atividade para as crianças ou para os adultos que interesse. E para as pessoas que passaram por uma situação difícil como eu passei, né? Eu queria dizer que tem sempre um caminho se a gente escolher enxergar com lentes de amor e lentes de fé, né? A situação é difícil para mim, mas eu sei que muitas pessoas passam também situações difíceis em outros aspectos. Converso muito com as mães que vão lá para casa. Eu sei que cada uma passa por uma batalha muito pesada. E eu gosto de falar assim, se eu passei por essa situação, eu consegui superar, né, essa dor, você também pode achar um caminho. Ache um caminho de amor, transforme a sua dor em amor e tente ressignificar as coisas. Eu acho que é isso, é enxergar o outro e a vida com lentes de amor. Ok, você pode rever essa entrevista com a Aline Almena no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para todos.